Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta com o nosso Revisando Direito Constitucional. Vamos hoje resolver algumas questões bem atualizadas, bem recentes, questões cobradas em 2018, sobre o tema Direitos da Nacionalidade. E sempre, praticamente todas as provas de direito constitucional, nós temos ali uma questãozinha de direitos da nacionalidade. Lá no nosso curso de 1000 questões de direito constitucional, nós temos aulas de questões específicas sobre direitos da nacionalidade. Então nós resolvemos uma série de questões para que nós não possamos aí errar nenhuma. Então, se você quiser adquirir o curso de 1000 questões, está com valor muito legal. É só acessar o site eleitoralcombruno.com.br e olha só, são questões resolvidas em vídeo, tá bom? Vamos à primeira questão. Na verdade, na nossa série de revisão já é a questão de número 13. Essa foi cobrada em 2019, está batida praticamente o tema. São cargos privativos de brasileiros natos. O artigo 12 da Constituição ele fala sobre os direitos da nacionalidade. Especialmente o parágrafo 3º da Constituição traz quais são os cargos que serão privativos de brasileiros natos. Vamos lá. A. Presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal, ele está na linha sucessória do presidente da República. Portanto, será que o cargo é privativo de brasileiro nato? Sim. Juiz de direito? Não. Juiz de direito não está no rol de cargos privativos de brasileiros natos. O presidente da Câmara dos Deputados também, como está na linha sucessória do presidente, é nato. Então não vai ser a letra A, porque juiz de direito não é. A letra B, ministro de Estado da Defesa. E aí, sim ou não? Privativo de brasileiro nato ou não? Sim. Dos ministros, é o único que deve ser privativo de brasileiro nato. Juiz de direito nós já vimos que não. Membro do Ministério Público não está no rol, não é privativo de brasileiro nato. Deputado federal não é privativo de brasileiro nato, nem prefeito municipal, nem deputado estadual. Na Câmara dos Deputados, só o presidente da Câmara dos Deputados tem que ser privativo de brasileiro nato. Carreira diplomática, sim, deve ser privativo de brasileiro nato. Ministro do STF, e aí? Ministro do STF, será que é privativo de brasileiro nato? Sim, ministro do STF será privativo de brasileiro nato. E oficial das Forças Armadas. A letra E, presidente e vice, sim, mas senador não. O que será privativo de brasileiro nato no Senado é o presidente do Senado Federal. Então, o gabarito, letra D. Questão 14. Aquele que, dada a circunstância do nascimento, não se vincula a nenhum dos critérios que lhe demandariam uma nacionalidade. A. É considerado polipátrida? Não. Se não há critérios demandando uma nacionalidade, o polipátrida assume várias nacionalidades. Então não pode ser a A. B. É considerado eimátulos. Olha, los significa sem, eimat significa pátria, sem pátria, ou chamado também de apátrida. Então veja que a letra B vai ser o gabarito da nossa questão. Letra C, nacionalidade difusa, nacionalidade alternativa, restritiva, limitada? Não, gabarito letra B. E a última questão, olha só a historinha. Em uma situação hipotética, Carlos Lúcio, professor titular de Direito Penal da Universidade do Rio de Janeiro, nascido em Madrid, Espanha, de tradicional família de juristas lusitanos, com apenas 37 anos de vida, já tem 12 livros publicados, além de ter também uma larga experiência como pregador evangélico em sua terra natal, de onde saiu aos 25 anos. Todavia, ele teve sua indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitada. Isso ocorreu porque Carlos Lúcio, pelas regras da Constituição Federal de 88, não... Vamos lá? Letra A. É juiz nem membro do Ministério Público. Veja, nós temos aqui a indicação para ministro do STF. E nós vimos que lá no artigo número 12, parágrafo 3º da Constituição, para ser ministro do STF precisa ser brasileiro nato. Desta maneira, a questão número 15, o porquê
dele ter sido rejeitado, não é? Foi porque ele é juiz nem membro do Ministério Público? Não. Porque ele não tem notável saber jurídico e nem residência em Brasília? A questão da residência em Brasília não é requisito. Lembrando que para ser ministro do STF não precisa ser formado em direito, basta ter um notável saber jurídico e uma conduta ilibada. Se é brasileiro nato, na verdade não é brasileiro nato. Realmente, esse é o critério que o rejeitou para o cargo de ministro do STF. D. Observou o princípio do Estado laico? Não é requisito e não tem a idade mínima para o cargo. Se esse fosse o critério, ele teria alcançado. Sim ou não? Bom, ministro do STF, nós não temos na nossa Constituição como requisito, neste caso aqui, para motivo de rejeição, no caso do ministro do STF. O primeiro critério que nós temos que observar, ele é ou não brasileiro nato? Então isso já o rejeitaria, por isso o gabarito é a letra C, baseada nesse artigo 12, parágrafo 3º, inciso número 4, tá bom? Fechamos então o nosso revisando de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Adquiram o nosso curso de 1000 questões. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.